Então, a gravação da apresentação da Suzane vai começar. Então, mais uma vez apresentando, nós teremos agora a apresentação do seminário público da dissertação da discente Suzane Evaristo dos Santos, trabalho este que foi orientado pela professora Sheila Regina Marques Couceiro. O título da dissertação é Geromorfa, insecta, hemíptera, heteróptera, da região metropolitana de Santarém, Pará, Brasil. Então, Suzane, boa sorte na sua apresentação, te desejo sucesso, você terá até 50 minutos para fazer a apresentação. Tudo bem? Boa sorte e boa apresentação. Então, me avisem se está aparecendo aí, professor, por favor. Está aparecendo, mas ela não está em tela cheia. Tá. Deixa eu botar em F5, apareceu? Agora sim, agora está tudo ok. Tudo bem. Então tá. Então, como eu já fui devidamente apresentada, eu sou Suzane Evaristo dos Santos, discente do programa de pós-graduação em biodiversidade, e a minha orientadora foi a doutora Sheila Regina Marques Couceiro, e o meu co-orientador, o doutor Felipe Ferraz Figueiredo Moreira. O título da minha dissertação é Geromorfa, insecta, hemíptera, heteróptera, da região metropolitana de Santarém, Pará, Brasil. Inicialmente, então, nós precisamos conhecer sobre Geromorfa. E aqui, então, eu vou dar a classificação. Eles estão distribuídos na classe insecta, na ordem hemíptera, subordem heteróptera e compreendem a infraordem Geromorfa. Mas quem são, então, esses Geromorfa? Eles são percevejos, conhecidos popularmente como alfaiates ou percevejos de água, e ocupam diversos hábitats, tanto lênticos, que são aqueles de baixo fluxo, como lagos, poças, e lóticos de grande fluxo, como igarapés e rios e cachoeiras. Eles são considerados semi-aquáticos devido ao tipo de deslocamento que eles realizam, que pode ser, como aqui na figura A, sobre a superfície da água, deslizando ou patinando, que é o termo que se utiliza, ou em B, sobre a superfície de plantas aquáticas. Pode ser diretamente sobre o filme d'água ou sobre essas plantas. E quanto à alimentação, eles são predadores, são considerados ativos, porque eles vão à caça da sua presa, mas são também oportunistas, ou seja, quando a presa passa próximo a eles, eles aproveitam para atacá-la. Eles predam tanto invertebrados, que podem ser prejudiciais à saúde humana, como mosquitos e moluscos. Aqui em A nós temos um espécime predando um mosquito, e aqui em B, um espécime predando um efemeróptera. Quem acompanhou ontem a apresentação da minha colega Laura viu que ela apresentou sobre essa ordem e eles servem de alimento para os Geromorfa. E aqui em C nós temos um espécime predando um alevino, que é um vertebrado, e podem predar ainda anuros. Quanto às características, eles apresentam as seguintes: a cabeça em condição prognata, que o lábio é inserido bem à frente da cabeça, formando uma região angular esclerosada, que é denominada rosto. Aqui à direita, então, nós temos em destaque o rosto. Ele é o aparelho bucal, do tipo picador-sugador, e pode ter de 3 a 4 segmentos. Quanto ao plano corporal, o comprimento que vai da cabeça até o último segmento abdominal varia de 1 a 36 milímetros. Eles apresentam ainda um par de antenas longos e delgados, inseridos bem à frente dos olhos, um par de olhos, 3 pares de pernas, que são alongadas e delgadas, e possuem uma aparência aveludada. Isso é devido a 2 camadas de tríqueas, macro e micotríqueas, que revestem todo o corpo. Quanto à inserção das asas, Geromorfa exibe um polimorfismo alar bem acentuado. O que isso quer dizer?
Quer dizer que eles podem existir dentro de uma mesma espécie. Espécimes que possuem as asas bem desenvolvidas, como é o caso desse espécime aqui, cujas as asas são longas, eles são denominados macrópteros. Mas podem existir espécimes que não possuem as asas e são denominados ápteros, ou ainda espécimes com as asas curtas ou pouco desenvolvidas, que são denominados micrópteros. Quanto à inserção das garras pré-tarsais, que vão ficar aqui já no final da perna, elas podem ser, como na imagem superior, inseridas apicalmente, ou como na imagem inferior, inseridas pré-apicalmente. Notem que é um pouco deslocado dentro do tarso. Quanto ao ciclo biológico, eles são insetos hemimetábulos, cuja metamorfose não é completa, apresentando as fases de ovo, ninfa e adulto. O macho e a fêmea adultos, eles, após a cópula, a fêmea fica gravídica, e então ela procura o ambiente aquático, basicamente os substratos, tanto submerso quanto próximo à lâmina d'água, pode ser as plantas aquáticas, raízes expostas, e deposita os seus ovos. Varia de espécie para espécie o período embrionário, mas em torno de 5 dias os ovos eclodem e deles saem as ninfas. Essas ninfas são muito semelhantes aos adultos, porém com tamanho corporal menor, e não apresentam ainda a esclerosação dos tergos, nem as genitálias desenvolvidas, e conforme o avançar dos estágios ninfais, que normalmente são 5, com exceção, nós temos o gênero Microvélia, que apresenta apenas 4 estágios, eles vão adquirindo todas as características do adulto, que emergem machos ou fêmeas, que após a cópula reiniciam novamente o ciclo. Eles são bioindicadores da saúde e da integridade de ecossistemas aquáticos, são insetos vulneráveis à perda de integridade física dos sistemas aquáticos e são bioindicadores da qualidade de água, associados a ecossistemas naturais e alterados, mas não a ecossistemas impactados. Quanto à distribuição, eles estão presentes em todos os continentes, exceto na Antártica, e mundialmente estão distribuídos em 8 famílias, 115 gêneros e 2.100 espécies. Na região neotropical, 5 famílias, 45 gêneros e 500 espécies. No Brasil, 5 famílias, 35 gêneros e 235 espécies. Na região norte, 5 famílias, 28 gêneros e 123 espécies. No estado do Pará, 4 famílias, 21 gêneros e 83 espécies. E esses dados aqui para a região metropolitana de Santarém foi parte desse trabalho, que foi o levantamento bibliográfico das espécies já descritas e que tem distribuição aqui na região metropolitana de Santarém. Então, são 4 famílias, 10 gêneros e 22 espécies. Mas vale a pena destacar que, para cá, para a região, esse é o primeiro levantamento para a infraordem Gerromorpha. Esses trabalhos foram trabalhos pontuais, que basicamente alguns de descrição de espécies, de gêneros, mas não especificamente de levantamento. Então, nós sabemos que o conhecimento da diversidade e distribuição de Gerromorpha no Brasil é concentrado na região sudeste e na Amazônia. Um dado interessante é que o estado do Pará é o estado com maior diversidade registrada para o Brasil. Porém, apesar dele ser o mais diverso, nós sabemos que esses trabalhos sobre a distribuição, eles são bem restritos a algumas regiões,
e que existem muitas áreas que sequer foram amostradas ainda dentro do estado. Um exemplo é a região metropolitana de Santarém. Então, por isso é que nós decidimos realizar um levantamento na região metropolitana de Santarém, Pará, Brasil, área ainda carente de levantamentos faunísticos e que, ao longo dos anos, vem sofrendo impactos antrópicos, como desmatamento, monoculturas, que colocam em risco a biodiversidade e podem levar à extinção até mesmo espécies, muitas espécies, antes mesmo delas serem descritas pela ciência. O objetivo geral do nosso trabalho, então, foi inventariar a fauna de geromorfa da região metropolitana de Santarém, estado do Pará, Brasil. E os nossos objetivos específicos foram gerar uma lista comentada e ilustrada das espécies de geromorfa ocorrentes na área de estudo, realizar novos registros e ampliar áreas de distribuição geográfica conhecidas das espécies representadas, ou seja, diminuir o déficit wallaciano que existe e descrever espécies novas, diminuir, assim, o déficit linneano. Os nossos material e métodos foram os seguintes. A nossa área de estudo é a região metropolitana de Santarém, que foi instituída pela Lei Complementar Estadual de número 079, de 17 de janeiro de 2012, cuja área total é de 27.285.426 km². O tipo climático predominante é o tropical. A temperatura média anual é de em torno de 25,6 graus Celsius, e o total pluviométrico anual é considerado elevado, em torno de 2.000 milímetros. Aqui nós temos, então, o mapa da região metropolitana de Santarém, que é formado por 3 municípios, sendo o município de Santarém a sede, Belterra e Mojuí dos Campos. Nesta área de estudo, nós fizemos 33 coletas em pontos em ecossistemas aquáticos, amostramos, então, 33 pontos, e esses pontos estão localizados basicamente na bacias do rio Tapajós e Mojuí dos Campos. Nós amostramos, então, diversos ecossistemas aquáticos, tanto lênticos, que são aqueles de baixo fluxo, como o lago. Esse aqui é o Lago do Juá, localizado no município de Santarém. Em B, uma poça, também no município de Santarém. Quanto ambientes lóticos, como aqui em A, um igarapé do quilômetro 115, localizado no município de Belterra. Aqui em B, uma cachoeira, localizada no município de Santarém, a Cachoeira da Rocha Negra. E em C, uma nascente, localizado no município de Mojuí dos Campos, o igarapé do Água Fria. Para a coleta dos espécimes, nós nos utilizamos de 2 equipamentos. Aqui em A, estamos ilustrando o rapixé e em B, a peneira. Esses 2 equipamentos foram arrastados sobre a superfície da água, em áreas de corredeiras e remanso, na vegetação marginal, em raízes expostas, e, quando presente no ambiente, espuma. Para a conservação e transporte dos espécimes, nós nos utilizamos de um pote plástico contendo álcool etílico, que foi devidamente etiquetado em campo. Então, o material examinado, os espécimes que nós utilizamos foram coletados no período de julho de 2019 a outubro de 2020, e espécimes também que estavam armazenados no Laboratório de Ecologia e Taxonomia de Invertebrados Aquáticos LETIA, da Universidade Federal do Oeste do Pará. A identificação foi feita através dos seguintes passos. Inicialmente, nós fazíamos a visualização dos espécimes, nós colocávamos eles em placa de Petri a seco e levávamos sob estereomicroscópio para observação.
Ainda sob o estereomicroscópio, nós nos utilizávamos de chaves dicotômicas para a identificação das famílias e gêneros, como a chave de Moreira e colaboradores, e para gêneros e espécies, chaves como a de Magalhães e colaboradores, de 2016. Essa aqui é uma chave para Ragovelha, que contém as espécies deste gênero. E ainda, quando necessário para a correta identificação, nós fazíamos a retirada e o estudo da terminália dos machos. A terminália do macho é o último segmento abdominal, como aqui em destaque, e ampliado aqui para melhor visualização. Essa terminália, então, era destacada do abdômen, com auxílio de pinças e estiletes, colocadas em lâminas escavadas, com uma gota de glicerina e levada sob microscópio óptico para observação e estudo. Após a correta identificação, elas eram acondicionadas em microtubo contendo álcool etílico e guardadas juntamente com os espécimes das quais haviam sido retiradas. Para a obtenção das fotografias, nós nos utilizamos dos seguintes equipamentos. A câmera, o estereomicroscópio, que contém uma câmera digital acoplada, e esse equipamento todo é conectado ao computador. O computador contém o programa Leica Application Swift e serviu para a obtenção das fotografias e medida dos caracteres dos espécimes. E para a confecção das pranchas e edição das fotografias, nós utilizamos o programa Adobe Photoshop. Para a busca da distribuição geográfica, nós fizemos consultas ao catálogo taxonômico da fauna do Brasil e também a artigos científicos. E a organização das espécies nesta apresentação, para melhor visualização, estão da seguinte maneira: os novos registros para o Brasil marcados em verde, novos registros para o Pará marcados em negrito e novos registros para a região metropolitana de Santarém marcados em vermelho, e as novas espécies marcadas em lilás. Da nossa dissertação, resultou um capítulo único, que foi submetido à revista Biodiversity Data Journal, e se intitula Geromorpha hemiptera heteróptera, da região metropolitana de Santarém, Brasil, incluindo 3 novas espécies de microvelho Westwood, 1834, Velide e Microvelino. Os autores são eu, Suzane Santos, Juliana Rodrigues, Sheila Couceiro e Felipe Moreira. Como resultados, nós registramos, com base no levantamento bibliográfico, nas coletas e no material armazenado, um total de 4 famílias, 14 gêneros e 44 espécies. Os novos registros foram 2 para o Brasil, 2 para o estado do Pará, 15 para a região metropolitana de Santarém e 3 novas espécies. Aqui, então, eu vou apresentar para as famílias que tiveram novos registros as ilustrações dos espécimes desses novos registros, e para as famílias que não tiveram novos registros, que apresentaram só um representante, a gente vai mostrar esse representante. Aqui, então, nós temos representantes do gênero Brachymetra, sendo 2 espécies. Aqui em A, representante de Brachymetra lata, um macho áptero. Um macho que não tem asas. Brachymetra shawi é representada por 2 espécimes. Aqui em B, um macho áptero, sem asas. E em C, um macho macróptero, um que tem as asas bem desenvolvidas. Os seguintes gêneros e espécies que eu vou apresentar aqui, nós não ilustramos por se tratar ou só de espécie da literatura,
ou de espécimes que já haviam sido relatados. Então, nós temos o gênero Cylindrostetus, com 2 representantes, Cylindrostetus dragea e Cylindrostetus palmaris, liminógonos, com liminógonos aduncos e liminógonos recurvos, e o gênero Neogerres, com 4 espécies, Neogerres gênticos, Neogerres lotus, Neogerres lúbricos e Neogerres visendos. Aqui nós temos o gênero Tachygerres, com seu representante, Tachygerres adansonium, um macho macróptero. O gênero Helmatobates tem 2 representantes, Helmatobates crassifemo exaque e Helmatobates clage. A família Hydrometride é representada pelo único gênero e única espécie, Hydrometra argentina. Como eu falei, não se trata de um novo registro, mas foi a única espécie encontrada do gênero e por isso está aqui ilustrada. Aqui nós estamos ilustrando uma fêmea áptera. A família Mesovelige, com seus 2 representantes, sendo Mesovelia mulsante aqui ilustrada, um macho áptero, e a segunda espécie, Mesovelia zetec. E a última família, iniciamos aqui os representantes desta família, foram 6 gêneros e 24 espécies encontradas, sendo 3 novas espécies que vão estar em destaque lilás, 2 novos registros para o Brasil destacadas em verde, e 2 novos registros para o Pará em negrito, e 11 novos registros para a região metropolitana de Santarém em vermelho. Aqui, então, nós temos a primeira espécie do gênero Microvelia, Microvelia aschinakirani, uma fêmea áptera e ilustrada, e esse é um novo registro para o Brasil. Essa espécie, ela havia sido descrita e sua distribuição era apenas no Suriname. Aqui eu apresento a primeira espécie nova, que é Microvelia belterrensis. Ela foi denominada em homenagem ao município de Belterra, que é o município de origem da série tipo. Aqui nós temos o holótipo macho, áptero, e aqui em B nós temos a fêmea, parátipo áptera. E para a determinação da espécie nova, nós fizemos o estudo da terminália do macho. Aqui nós temos de A a C a terminália, em A em vista dorsal, em B em vista ventral. Aqui nós podemos evidenciar uma incisura bem evidente e a genitália bem esclerotizada. Em C está em vista lateral, nós podemos evidenciar aqui 1, 2, 3 tufos de cerdas de cada lado. E em D e E, nós temos aqui a cápsula genital, cujos em vista dorsal e em vista ventral. Quando comparado com outras espécies de Microvelia da América do Sul, nós vamos visualizar que essa espécie ela é pequena como as demais, principalmente quando comparado com Microvelia venustatis e Microvelia inei. O macho áptero, ele possui comprimento de 1,15 milímetros a 1,20, e a fêmea áptera em torno de 1,21 a 1,26, sendo menor que 1,30 milímetros. E, quando comparado com Microvelia inei, Microvelia inei apresenta o macho áptero um comprimento de 1,40 milímetros. Então, Microvelia belterrensis é menor do que Microvelia inei. E o que diferencia Microvelia belterrensis dessas duas espécies é esse abdômen, fortemente inserido no abdômen,
mas menos fortemente inserido do que nas outras duas espécies. E a genitália fortemente esclerotizada, que não é tão esclerotizada nas duas outras espécies. Aqui, então, agora nós apresentaremos... Volta. A segunda espécie nova, Microvellia ramadei, espécie nova. Ela foi denominada assim em homenagem à doutora Neuza Ramada, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, uma das mais importantes entomologistas aquáticas do Brasil. Aqui em A, então, nós apresentamos o macho áptero, que é o holótipo. Em B e C, nós apresentamos os parátipos. Em B, o macho macróptero. E em B, a fêmea áptera. Da mesma maneira, para a determinação da terminália do macho, nós fizemos o estudo da terminália. De A a B, nós temos aqui a terminália em vista dorsal, desculpa, e em B em vista ventral. Nós visualizamos uma incisura não tão evidente quanto em Microvellia belterrensis. De C a D, nós temos o 8º segmento abdominal, que aqui em C, a margem posterior é côncava, e em D, a incisura mediana, como eu falei, não tão evidente. E de E a F, nós temos a cápsula genital. De E a G. Aqui em vista dorsal, em vista lateral e em vista ventral. Quando comparada a Microvellia ramadei, espécie nova, com as demais espécies da América do Sul, e principalmente Microvellia venustatis e Microvellia ine, a genitália é inserida fortemente no abdômen, como nas duas espécies, porém, o macho macróptero exibe um padrão de máculas, que são essas manchas, bem distinta, principalmente de Microvellia ine, que são um par aqui alongado, um par distal arredondado e essa central aqui são, então, 5 máculas. E podemos visualizar que em Microvellia ine, elas são bem mais numerosas e bem mais espalhadas pela asa. Apresentam também um tamanho corporal pequeno. O macho áptero, ele apresenta um comprimento de 1,23 a 1,24 milímetros. O macho macróptero, 1,42 a 1,44 milímetros. E a fêmea áptera, 1,36 a 1,42 milímetros, sendo menores que 1,50 milímetros. E como eu falei lá anteriormente, Microvellia ine apresenta o macho áptero um comprimento de 1,40. Então, Microvellia ramadei é maior do que a espécie a qual foi comparada. Dando continuação ainda aos representantes de Microvellia, nós temos aqui Microvellia longipes em A, um macho macróptero, Microvellia mimula não ilustrada, e em B e C, representantes de Microvellia pulquela. Em B, um macho macróptero, e em C, uma fêmea áptera. Microvellia longipes é um novo registro para o estado do Pará, e Microvellia pulquela é um novo registro para a região metropolitana de Santarém. Aqui ainda nós temos agora Microvellia souzorum, espécie nova. Ela recebeu esse nome em homenagem a Diego de Souza e Carlos Souza, que foram
parceiros, colaboradores durante as coletas para a realização deste trabalho. E aqui nós apresentamos o macho áptero e a fêmea áptera. Para a identificação correta da espécie, nós fizemos o estudo da terminália do macho. Aqui, de A a B, nós temos a terminália em vista dorsal, em B em vista ventral. Em C e D, a cápsula genital, em vista dorsal e em vista ventral. Não apresenta aqui a incisura ventral, e em C tem uma concavidade na porção final. E de E a G, nós apresentamos a genitália, em vista dorsal, em vista lateral e em vista ventral. Quando comparada a outras espécies, Microvélia souzorum compartilha com Microvélia novana o pronoto cobrindo o mesonoto, mas não o metanoto. Justamente da mesma forma como Microvélia novana. E a terminália é bem exposta, como podemos ver aqui, que é a genitália, tanto em Microvélia souzorum como em Microvélia novana. Mas há diferenças entre elas, que são: a margem posterior do pronoto em souzorum é ligeiramente côncava, bem aqui no meio. E em Microvélia novana, ele é arredondado. Em Microvélia souzorum, o médio tergito abdominal sétimo, que é bem aqui, do macho, é ligeiramente côncavo. Ou seja, ele tem uma depressãozinha. E já em Microvélia novana, ele é reto. Microvélia souzorum, o externo abdominal oitavo do macho é reto. E em Microvélia novana, ele é côncavo. E Microvélia souzorum apresenta no fêmur posterior, que está aqui, e ampliado, a presença de espinhos numerosos nesse fêmur, que em Microvélia souzorum, esses espinhos são ausentes. Dando continuação ainda, temos espécies ainda do gênero Microvélia, Microvélia samer, se não ilustrada, e Microvélia venustatis, representada por uma fêmea macróptera. Continuando agora com os demais gêneros, nós temos aqui o gênero Calivélia, com seu representante Calivélia conata, uma fêmea macróptera, novo registro para a região metropolitana. Oiovélia cheni não foi ilustrada. Em B, nós temos um representante de Oiovélia cunocunumana, um macho macróptero. Em C, nós temos um representante de Paravélia bulha-lata, um macho macróptero. Oiovélia cunocunumana e Paravélia bulha-lata são novos registros para a região metropolitana. E em D, nós temos um representante macho de Paravélia dilatata, um novo registro para o estado do Pará. Agora, representantes do gênero Ragovélia, nós temos Ragovélia amazonensis não ilustrada, Ragovélia bruni, ilustrada aqui em A e B, em A um macho áptero e em B um macho macróptero, Ragovélia elegans não ilustrada, em C uma fêmea áptera de Ragovélia evides, novo registro para a região metropolitana, bem como Ragovélia bruni. Aqui em D nós temos Ragovélia grazi, um macho áptero, um novo registro para o Brasil. Essa espécie foi recentemente descrita e a sua distribuição estava restrita à Colômbia. Em E nós temos um representante de Ragovélia jubata, um macho áptero, novo registro para a região metropolitana.
E temos ainda a Ragovelia tenuipes e Ragovelia traile não ilustrados. Aqui, agora, nós apresentamos os representantes do gênero Stridulivelia, sendo Stridulivelia alea aqui ilustrada por uma fêmea áptera, Stridulivelia quadrispinosa não ilustrada. Em B, nós temos Stridulivelia stridulata, um macho micróptero, cujas asas são pequenas ou pouco desenvolvidas, como podemos ver. Em C, nós temos um macho de Stridulivelia strigosa, também micróptero. Em D e E, nós temos representantes de Stridulivelia tersa, em D, um macho micróptero, e em E, um macho macróptero. E em F, nós temos Stridulivelia transversa, um representante macho, áptero. Com exceção de Stridulivelia quadrispinosa, todas as demais são novos registros para a região metropolitana. O nosso levantamento dos percevejos semiaquáticos da região metropolitana de Santarém revelou a ocorrência de 14 gêneros e 44 espécies, pertencentes às famílias Gerride, Hidrometride, Mesovelide e Velide na região de estudo. Isso representa um aumento de 100% em relação à diversidade específica previamente registrada da área na literatura. Como eu falei, os trabalhos eles eram pontuais e havia o registro apenas de 22 espécies. Agora nós temos o registro de 44 espécies. Entre as espécies registradas, Microvelia belterrensis, Microvelia ramadi e Microvelia sousoro são descritos como novos, juntamente com Microvelia aschnakirani, recentemente registrada no Brasil, aumenta o número conhecido de espécies do gênero no país de 29 para 33. Isso contribui para preencher uma lacuna de conhecimento sobre o gênero na América do Sul, onde muitas espécies de Microveline permanecem não descritos. Ragovelia grazi, recentemente descrita e registrada no Brasil pela primeira vez, aumentando a amplitude de distribuição da espécie por mais de 2.000 quilômetros a leste das planícies colombianas para a Amazônia brasileira. Finalmente, Microvelia longipes e Paravelia dilatata são registradas pela primeira vez no estado do Pará. Microvelia longipes é bastante comum em corpos d'água temporários na América do Sul, e os novos registros preenchem uma lacuna em sua distribuição entre os estados de Roraima e Amazonas e o Nordeste do Brasil. E os novos registros para a região metropolitana de Santarém, a maioria das espécies que foram agora registradas aqui haviam sido registradas apenas para regiões Nordeste, com os municípios de Parauapebas, Tailândia e Sudeste no município de Altamira. Algumas, embora já terem sido registradas para a região Oeste, apenas para a margem esquerda do rio Amazonas, sendo agora registradas para a margem direita. Paravelia dilatata é uma espécie rara, conhecida em menos de 10 localidades, na Guiana, Suriname e Brasil, no estado do Amazonas apenas. E o nosso registro estende a distribuição conhecida da espécie em cerca de 600 quilômetros ao leste dos registros anteriores, em sua borda sul em Manaus, estado do Amazonas, Brasil. Aqui eu deixo meus agradecimentos às instituições, as quais foram fundamentais para a execução desse trabalho, ao FOPA e ao PPG-BIS pela oportunidade de cursar o mestrado, né? Ao PPG-BIS pelos recursos financeiros que foram disponibilizados para que pudéssemos fazer as coletas, ao LEDIA, que é o laboratório ao qual eu estive vinculada durante todo o mestrado para a execução do trabalho, a CAPES, pela concessão da Bolsa de Estudos, ao IMPA, em nome da doutora Neuza Ramada, e em especial ao Jefferson, que nos permitiu participar de uma expedição que ocorreu aqui em Santarém,
para que nós pudéssemos obter também nossos espécimes. Ao Instituto Oswaldo Cruz e ao LAB, que é um laboratório vinculado ao Instituto Oswaldo Cruz, que são as instituições de origem do meu orientador, Dr. Felipe Moreira, por todo o apoio logístico, toda a disponibilidade que ele me forneceu. E, em especial, a essas pessoas aqui, mas há muitas outras também que me auxiliaram, e eu não poderia deixar de agradecer, mas eu não posso dizer o nome de todos. Então, aos meus mentores, a minha orientadora, Sheila Colseiro, meu orientador, Felipe Moreira, e a doutora Juliana Rodrigues, por todo o apoio que eles me forneceram durante o mestrado, me auxiliando, o Felipe e a Juliana na identificação dos espécimes, e a Sheila, todo o apoio logístico, todo o empenho que ela dedicou a mim também, e me ensinando muita coisa. A minha colega de turma, de laboratório, e amiga Laura Oliveira, ao seu esposo Diego, que também contribuíram demais para que as coletas pudessem ser realizadas. Diego era o nosso motorista oficial e me auxiliava também na coleta dos espécimes. Aos colegas de laboratório, em especial Douglas, Marcos, Iomar, vem aqui, desculpa, e Lucas também, que na ausência do Diego eram nossos motoristas, e Iomar sempre também nos auxiliando nas coletas. E todos os colegas de laboratório por toda a amizade, todas as conversas e todo o apoio. E, em especial, também a minha família, aqui o meu esposo Carlos, que também foi fundamental, sempre que podia nos auxiliava nas coletas também. Inclusive, ele coletava também juntamente. Aos meus filhos Kaique e Davi, por toda a paciência que eles tiveram comigo durante todas as minhas ausências. E, finalmente, eu gostaria muito de agradecer a Deus, porque Ele me permitiu ir do início ao final desse mestrado com saúde, teve benevolência e colocou essas pessoas e outras pessoas na minha vida para me auxiliar. E nós já cumprimos todos os critérios que são considerados essenciais pelo BIS para a obtenção do título de mestre. E a todos vocês que estão assistindo a minha apresentação, meu muito obrigada.